Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo 12. Avançamos um versículo. Avançamos. Estamos chegando no final do Sermão do Monte, irmãos, último capítulo. E cada fala do Senhor aqui, ela não é uma fala isolada, uma fala solta. Tem todo um contexto que nós devemos inserir nessas passagens para poder a gente entender, compreender e extrair o que o Senhor quer nos ensinar de cada passagem. É isso que nós estamos procurando fazer desde o início, né? Então, a partir do versículo 7 do capítulo 7, fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Passagem rica, né, irmãos? Passagem que alegra o coração, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que promessa que o Senhor nos faz, né? O Senhor fala que aquele que pede, acontece o que, né? Ele recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Mas aí a gente para pensar na passagem, para meditar na passagem. O que nós temos que pedir, né? Vem as perguntas, né? Pedir o quê? Buscar o quê? O que o Senhor está falando? De buscar o quê? E quando a gente busca e não recebe, por que eu não recebi? Para não falar que quem pedir vai receber, que quem buscar vai encontrar, por que eu não estou recebendo? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? A gente pede ao Senhor, mas não recebe. Por que eu não encontro? Por que a porta não se abre? Às vezes alguma situação que a gente olha e a porta não se abre. A porta continua fechada. E a gente pega essa passagem, poxa, o Senhor falou aqui que quem bate, a porta vai se abrir. Então nós temos que compreender, entender o que o Senhor está falando. Né? Do que o Senhor está falando, né? O que são essas coisas boas que o Senhor dá, né? Porque se o homem mau sabe dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Né? Agora, que coisas boas são essas, né? É isso que nós vamos procurar com a ajuda do Senhor ver nessa noite, né? O irmão Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte. Ele fala que hoje, né, depois de uma caminhada, o irmão já maduro no Senhor, ele fala que agradece a Deus porque Deus não deu tudo que ele pediu. Ele agradece. Senhor, eu te agradeço porque você não deu tudo que eu pedi. Porque depois ele, olhando para trás, vê que aquelas coisas que ele pediu iriam trazer o mal para ele. Né? E muitas vezes nós somos assim. Né? Pedimos ao Senhor coisas, mas nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos a consequência, nós não sabemos o mal que aquilo vai trazer. E muitas vezes o Senhor não atende. Por quê? Porque o Senhor só dá coisas boas. A palavra fala, a passagem está falando. Quanto mais o Pai que está no céu vos dará coisas boas. Então, se é uma coisa que é ruim, o Pai não vai dar. Mesmo nós achando que naquele momento para nós é uma coisa boa. Mas o nosso Pai é onisciente. Ele conhece o amanhã, ele conhece as consequências. E ele nos conhece como filhos. Ele nos trata como filhos, né? Então o Senhor sabe o que é bom e o que é ruim para os filhos, né? Então, muitos pegam essa passagem de primeira assim e pensam que o Senhor é como se fosse um Papai Noel, né? É como se fosse um gênio da lâmpada. Pô, é só pedir que dá? É só pedir que recebe? E tratam o Senhor com barganha, né? Com bênção. A gente vê aí teologia da prosperidade,
as pessoas pedindo bênção, entendeu? Aquela pregação que só envolve questão material. As pessoas buscam isso mesmo. Não, que eu vou, como é que o termo que se usa? Eu vou me consagrar ao Senhor, vou consagrar tal coisa para poder receber outra coisa do Senhor. E faz toda aquela cerimônia lá, não sei o que, da arca, da aliança, o fogo de não sei das quantas, o copo da água que bebe, o lençol que tem que comprar. E usam essas passagens totalmente fora de contexto, achando que o Senhor vai atender um pedido, atender uma busca, um bater, que simplesmente é para quê? Como falar em Tiago, para o seu próprio deleite, né? Então, do que o Senhor está falando nessa passagem? Se nós formos pegar o contexto geral do Sermão do Monte, Lucimar, o que nós vimos até aqui do Sermão do Monte? A gente viu que o padrão do Senhor é elevado, certo? Nós estamos aqui em Mateus, desde o capítulo 1, entramos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala do caráter dos súditos do reino, do caráter do discípulo do Senhor, como que tem que ser. Claro que primeiramente fala do próprio Senhor, porque Ele é o bem-aventurado, Ele é o misericordioso, Ele é o pacificador, Ele é tudo. Mas Ele nos chama para participar também desse reino e para ter esse mesmo caráter. Então, fazendo uma pequena recapitulação de tudo que nós vimos no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 5, 6 e agora o 7, Sermão do Monte, o que o Senhor fala? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que sofrem por causa do nome. Avançando um pouco mais, vós sois luz e vós sois sal. Nessa terra, nessa que ele fala? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha só o padrão. Depois, avançando um pouco mais, o Senhor toca no coração, Alviro, no nosso coração. E ele fala o seguinte: se você se irá contra o seu irmão no coração, você já é réu de assassinato. Se você olhar para uma mulher no seu coração e desejar, você já adulterou. Olha o padrão, irmão. Eu estou lembrando aqui do padrão do Senhor. O Senhor fala: se te derem um tapa numa face, você tem que fazer o quê? Dá outra face. Se quiserem a sua capa, dê também a túnica, a sua vestimenta. O padrão é elevado ou não é elevado? E o Senhor fala mais: ame o seu inimigo. Faça o bem aos que vos odeiam. Olha só. Depois dessa passagem, o que o Senhor fala? Sede perfeito. Irmão, isso é para quem? Mas quem é que é suficiente para essas coisas, né? Quem é suficiente para essas coisas? Irmão, é tremendo. O Senhor fala das questões piedosas, da nossa prática religiosa, no bom sentido. Ele fala da oração, fala do jejum, fala da oferta. Como que nós temos que fazer essas coisas? Em secreto. Mas muita gente quer aparecer, né? Para se vangloriar daquilo que faz. Mas é em secreto, irmãos, que o Senhor quer que nós façamos essas coisas. O Senhor fala da ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Quem é que consegue? Não está ansioso por coisa alguma. Não se preocupar com o dia de amanhã. E o Senhor fala isso tudo pra gente. E a passagem anterior que nós vimos agora foi a questão do julgar. A maneira correta de se julgar. Primeiro tirando a trave do nosso olho. Bom, esse Sermão do Monte aqui, ele é tremendo, ele é excelso. Quem é que é suficiente para essas coisas? Então, diante do Sermão do Monte, irmão, o nosso pecado fica exposto. A nossa mazela fica exposta. Imagina a gente estudando o Sermão do Monte, vendo tudo isso,
e olhando para a nossa vida, quão distante nós estamos de tudo isso? Quão distante? E aí vão pedir o quê? Já pegou, tá vendo? Ele já tá lá na frente. Por muito tempo eu pedi aquela palavra assim, buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, Senhor, trabalho, carro maluco, o carro está podre, me dá um carrinho melhor. Eu pedi com vergonha, incluindo essa palavra. Hoje eu tenho vergonha que essa palavra não é para isso. É o que o irmão está dizendo ali. Os bens que você vai pedir. A nossa insuficiência espiritual no Isso, Senhor. essa que é a nossa oração. É isso que se tem que pedir. Tá vendo o contexto? Como a gente pegar a passagem no contexto, a gente não vai criar um pretexto para nada? Não vai, pô. Porque a palavra está fechada. A palavra se explica. Mas alguns pegam a passagem e retiram. Então o Senhor quer nos mostrar a nossa deficiência espiritual para esse padrão que nos é apresentado no Sermão do Monte. Essa que é a questão. Então, essa passagem do pedir vem logo depois do Senhor nos mostrar a nossa mazela, nos mostrar o nosso pecado, nos mostrar a nossa nudez. Mas graças ao Senhor, porque Ele fala o quê? Ele não nos deixa desamparados. Não deixa. Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa queda, desde o Jardim do Éden, quando o pecado entrou, que nós não somos capazes e nós não somos. Não adianta. Vamos nos esforçar na força do braço, como muitos fizeram, os fariseus faziam. Vai cair, pô. Vai cair, irmãos. Vai cair. Então o Senhor vem e nos ajuda. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir o quê, irmãos? Pedir graça. Pedir mais do seu Espírito. Pedir para ser misericordioso, para ser amoroso, para ser bondoso, para ser manso, para ser pacificador. Pedir poder do Espírito para viver nesse mundo. É isso que nós temos que pedir, buscar e bater. Porque senão esbanja, né? A parte que ele fala para esbanjar as vossas deleites. Tiago, né? Ah, isso é Tiago, desculpa. Ele vai pedir, as pessoas pedem para quê? Isso. Seus próprios deleites. Mas aqui o 7 e 8 ele está explicando que o negócio é espiritual. É, pô. Ele está explicando aqui, não é? Fala aí, meu filho. Não tem nada a ver com pedir bens materiais, isso aqui. É como tu está explicando. Sim, sim. Então nós precisamos, irmãos, desesperadamente da graça de Deus. E nós necessitamos. Mas para que nós peçamos, o que tem que haver primeiro em nós? O reconhecimento da nossa necessidade. Se nós não reconhecermos que nós somos necessitados, irmãos, nós não vamos pedir para o Senhor essas coisas. Amém, Adé? Se nós não reconhecemos, se nós achamos que nós mesmos nós temos alguma capacidade, nós não vamos pedir, nós não vamos buscar, não vamos bater. Como eu conversava lá ontem, né? Foi ontem. Conversava com o tio da Aline lá em casa, a gente fez lá um churrasquinho lá, tava a mãe da Aline, tava o Wagner, o tio da Aline, o irmão da Cátia. E a gente pensa assim, né? Na palavra da quarta-feira passada, a gente pensa, poxa, eu vou falar mais uma vez? Mais uma vez eu vou falar? Eu vou falar mais uma vez, né? Sim. Mais uma vez. Acho que... Tamo lá, ele apareceu lá, entendeu? Sem ser convidado, mas apareceu, tá lá, tranquilo, sem problema, não tô falando nada disso não. Apareceu lá na hora do churrasco, desfrutando. Aí o Vaguinho, quarta-feira eu vou passar na tua casa 7h30 da noite pra gente ir pra reunião. A gente ouvir a palavra do Senhor. Pô, e a irmã já falou com ele, o irmão que é do Senhor já falou com ele. E mais uma vez a gente vai chamar, né? Vai falar do Senhor. Aí, pra quê? De repente pra reunião, pra falar do Senhor. Pra você escutar a palavra. E a Cátia estava perto, a Aline estava perto, estava todo mundo lá. E começou a conversa no assunto da palavra, né? Falando com ele. Aí a Cátia falou, mas você tem que se batizar. Mas eu já sou batizado. A minha mãe me batizou quando era pequeno, assim. Minha mãe batizou. Ela falou, não, mas você tem que se arrepender, pô. Mas se arrepender de quê? Se arrepender de quê? Aí eu já fechei minha boca, né? Porque eu senti que o coração já estava duro. Eu tava, me arrepender, não tem que me arrepender de nada, pô. Então, se a pessoa não reconhece, irmão, que tem necessidade, ela vai buscar o quê? Ela não vai buscar, pô. Tá com o coração fechado.
Não tem o que pedir para o Senhor, não tem o que buscar, não tem o que bater. Então nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Como nós reconhecemos, nós vamos para o único que é capaz de suprir a nossa necessidade, que é o Senhor. Então nós temos que pedir, irmãos, graça, pedir misericórdia, pedir socorro, porque como fala lá em Hebreus, né? Nós lemos no domingo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Então nós temos um trono de graça diante de nós, irmãos. O Senhor fala, se achega. Vem confiadamente, tenha confiança. Amém. Mas muitas vezes nós não nos achegamos. Nós não pedimos. Nós não buscamos. Nós não batemos. E o que acontece? Nós não recebemos. Só recebe quem pede, irmão. Só encontra quem busca. Eu vou buscar o que diante do Senhor? Algo passageiro? Não que nós não possamos pedir, irmão. Não é isso. Ó. Só fazer essa diferença porque a gente não pode ser mal interpretado também, né? Não tem nada de errado em pedir uma bênção material para o Senhor. O Senhor é nosso Pai. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é rico. Ele quer nos abençoar com bênçãos. Mas Ele quer nos abençoar com coisas boas, como diz a passagem, né? Coisas boas. Então, quando pedimos coisas materiais, amém, o Senhor pode dar? Pode. Por quê? Como que Ele pode dar? Se for bom para você. Se quando aquela porta se abrir, aquele bem chegar, isso cooperar de alguma forma, ou para o reino do Senhor, ou para o seu crescimento espiritual, ou para o crescimento de algum irmão, da esposa, tem que ser um bem. Tem que ser uma dádiva no Senhor, tem que ser algo bom. Mas se aquela bênção, que seja material, for para escravizar o seu coração, para substituir o seu tempo do Senhor, tirar o seu tempo do Senhor, o Senhor não vai conceder. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que às vezes o Senhor concede, mas é para juízo. Às vezes o Senhor concede algo que a gente pede, mas é para juízo. Não é por causa da sua bondade. Vamos ver agora então. Lembra do povo no deserto? Pedindo carne? Não era a vontade do Senhor. Como falei domingo, né? Dar carne para o povo. A vontade do Senhor é que eles vivessem de quê? Do maná, né? O maná que o Senhor estava dando, mas eles queriam carne. E o Senhor deu, mas deu para juízo. Porque o Senhor fala que aquela carne, aquela comida, definhou-lhes a alma. Então foi... Saiu pelo nariz, pelo ouvido, saiu por todo buraco, saiu carne. Então aquela dádiva, no sentido de dar, né? Do Senhor, porque eles pediram, não foi por causa da bondade, da generosidade, da misericórdia do Senhor, foi para juízo. Então devemos ter cuidado. Passaram mal com a codorna? Passaram mal com a carne que eles pediram, né? O Senhor deu. O Senhor deu, mas foi para juízo, né? O coração deles estava obstinado, né? Estava obstinado. O coração estava com raiva, né? Não estavam fazendo nada para a glória de Deus. Eles estavam olhando para a vida deles ali no momento e nos trouxe para cá para passarmos fome. Aí começaram, né? Murmuração, rebelião. Tem um texto na palavra que eu não lembro onde que diz que caco do caco é quem contende com Deus vivo, né? Caramba, não conheço isso. Tem na palavra, depois eu vou achar. Como que é? Caco do caco é quem contende com Deus vivo. Não conheço, não. Então, assim, o Senhor, ele declara que nós somos vasos, né? Pro crente, né? Não pro crente. Sim. E ele tem tesouros escondidos dentro desse vaso, né? Eu acho que é Jeremias que fala. Aí quando ele fala para Jeremias, como que vai contender o vaso, vai contender com o oleiro? Com o oleiro, né? Aí entra nesse texto aí, né? Sim. Porque o vaso quer contender, né? Quer contender. Aí, né, tá pedindo pra quê? Vai largar as tendas pra quê? Pro meu próprio prazer, pro meus próprios deleites? Porque você está falando, o Senhor ele quer verdadeiramente, o desejo de Deus é adornar a gente, né? Para tocar nessas coisas excelentes do sermão, né?
Só que a gente fica uma noiva capenga, né? Isso eu não quero isso. Só que a gente que casou, né? Eu tive esse privilégio de casar de vestido, do jeito que eu sonhei, né? Deus estava alinhado com o Senhor. Ninguém quer botar um vestido de noiva capenga, ainda que seja um vestidinho mais simples que for. É um dia especial, né? E a gente não, a gente acha que vai na... De qualquer jeito, de qualquer jeito. maneira. E às vezes nem se preocupa com isso, né? Se preocupa com a vida aqui na Terra mesmo. Não tá nem Eu pensando. tô imaginando, né, a glória de Deus e o Senhor adornando a igreja, né? Como a gente Às vezes briga, fica luta. disperso, porque noiva é noiva, gente. É algo sublime, né? Como o irmão Nélio fala, é sublime, é tocar nessas coisas. Ó. Aí realmente quando a gente se depara, a gente faz o quê? A gente para de pedir coisas tão fúteis, né? É. Banal. O Senhor querendo levar a gente e a igreja não entende, né? O Senhor quer mudar o nosso interesse, né? Pra cima a gente vai pra baixo. Às vezes está interessado por muitas coisas, mas o Senhor quer mudar esse nosso interesse. O seu interesse está em quê? Tem que estar em mim, na minha pessoa, na pessoa do Senhor. Em tudo que Ele pode dar, em tudo que Ele pode conceder. O André fala muito da motivação, né? O que está motivando, né? O que motiva a gente a vir numa reunião dia de quarta-feira? Né? Rapidinho, só Não, assim, então, amém. vocês estão tocando uma coisa, tem que ter muita seriedade. Né? Eu fico triste, às vezes, vou fazer um estudo da palavra, não gosto dessas coisas. Me perdoa, eu não gosto desse linguajar. Para mim, a palavra do Senhor é solene. Entende? Por exemplo, estamos falando aqui do povo de Israel, lá no Velho Testamento. Você vai ver Paulo advertindo no Novo Testamento para que não imitemos nas suas práticas que tiveram, que caíram. Né? Interessante que o irmão estava lendo esse texto, até ler de manhã. Eu fui ver, né? Estamos falando em Hebreus e tal, eu fui ver lá, olha aqui, Moisés em toda a sua casa, foi fiel. Pai, aí você vai tocando texto aí que, por exemplo, você falou da graça. Você vai ver Moisés dizer, Senhor, se eu achei graça diante de ti, também tira minha vida agora, porque eu já não aguento mais. Né? Você vê, Deus levanta um homem, e o Senhor, já viu como é que o Senhor cobra dele? Você pecou, você prevaricou, já pensou aquele homem manso, diz que era o segundo homem, né? Depois do Senhor, Jesus foi o único homem manso, né? Ainda que no Egito, né? Ele, né? Foi criado em toda, mas aquele homem foi tratado, ele não foi preparado para aquilo, ele não suportou aquele povo durante, mas depois lá, né? Fere a rocha, né? Prevarica. Agora você vê como o Senhor é santo, como o Senhor, aquele homem que subiu um monte, eu estava lendo, né? Aquele homem subiu um monte de tal maneira que lá em cima o monte tremia, fumegava, e quem embaixo não podia chegar nem perto. Agora, esse homem que viu tudo isso, o Senhor ainda diz, aí o irmão está tocando ali da graça, buscar graça. Meu irmão, você tocou naquele ponto que fala coisas, né, de outro padrão sublime, né, que você falou do padrão elevado. Onde estava ouvindo o irmão falar, né, que o mandamento dizia, né, amarás o teu próximo. Continue. Jesus já deu um novo mandamento, que é o quê? Ame uns aos né, outros, uns assim aos como outros, eu. Assim como eu os amei. Aí é outro padrão. É outro patamar. Né? Um amor diferente. O amor do Senhor, entendeu? É tremendo. Aí eu quero dizer, o que eu queria dizer, na verdade, é muita coisa que a gente vê assim quando tempo. Quando eu criei no Senhor, lá atrás, o que diria? Eu quando vi o povo de Israel, que eu lia isso aqui, e vi o povo de Israel, vi os fariseus, os escribas, a maneira deles procederem, eu dizia, Senhor, como é que pode existir um povo assim? Quando então, depois de anos, eu fui saber que o povo de Israel sacrificou seus filhos a Moloque, Balaim, não sei o que, né? Baal. Eu falei, rapaz, aquele povo santo, separado, estão pagando um preço. E coisas que eles fizeram, né? Eu achava a dureza de coração. Quando você menos espera, o Senhor, voando um pouquinho mais,
pega pela mão pelos irmãos mais velhos, que tem uma caminhada, e você vai ver que dureza esse coração também. Por isso que o irmão está divertindo ali. Essa bem-aventurança, quando eu comecei a ler no período da minha carreira, eu ficava querendo ouvir alguém falar, né, de uma forma esclarecedora, como nessa noite, que já tem dito, né? Depois do nosso estudo já tem quase um ano que começou, né? Já foi, acho que já está em pé. E está se mastigando ainda, está no 7. Alguém pode chegar aqui e dizer assim, vocês não estão em Mateus? Vocês já eram para estar em Hebreus, Efésios? Está mercadejando a palavra do Senhor. Não podemos empurrar a barriga. Temos que sugar essa palavra. Eu vou estar trazendo para a realidade, abrir nossos olhos, para a gente não cair. Como eu estou falando, eu fiquei menino anos e anos só censurando Israel. Como é que pode esses homens serem assim, tão ruim? Como é que esse povo se pode ser tão obstinado assim? Se a gente for ver, se a gente não querer, se não pedir coisas boas, né? Vai cair numa fraqueza tão grande, quando você vê, você está no amor. Me perdoa, irmão. Não. Quando o irmão falou da questão do israelitas sacrificavam filhos, né, a Baal, né, Baalinha, Moloque, me veio assim que a gente fica admirado, né? Isso. Deles sacrificarem filhos a outros deuses. Como pode? Mas sabia que nós também fazemos isso? Pois é, meu, por isso eu toquei nisso. Sabia que a gente faz isso também? Sim. Hoje se faz isso também? Sim. Quando nós entregamos nossos filhos a determinados ensinos Sim. que vão afastar eles do Senhor, a gente está fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. E a gente não reconhece, né? Na palavra, pô, eles faziam isso. Quando a gente entrega para ensinos que afastam do Senhor, e eu estava folheando, né, o livro de história do Caleb esses dias, hoje, né? Estava vendo lá, né? Fala de todos os povos, fala dos romanos, dos mitos, né? Da cosmogonia, dos mitos da criação do universo. Esses povos todos têm esses mitos, né? Como que foi criada a cosmogonia, né? Fala dos romanos, fala dos gregos, fala de mais não sei quem, fala de mais não sei quem, fala dos indígenas. Eu falei, cadê o Israel? Cadê o povo judeu? Cadê a Bíblia aqui, meu? Fala de orixá. Cadê? Cadê aqui? Cadê no livro de história? Por que foi excluído? Se Jesus está na história, dividiu, né, o tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que pode? Poxa, isso me dá um negócio, entendeu? Nós temos aí Ministério da Educação. Não, é o mundo, irmão, filho. É o mundo, pô. O mundo quer excluir tudo isso aí. É o mundo. Entendeu? Nunca excluiu. Olha, Quer excluir, pô. eu vejo Moisés, como um negócio. Moisés foi para o deserto com 80 anos de idade. Sabe o que é tu andar num deserto com 80 anos de idade, para lá, para cá, subir morro, desce morro, ainda participando daquela batalha? E o povo, conforme foi dito, tinha dura serviço mesmo. Então eles não queriam, não eram gratos por nada. Tinha uma coluna lá que andava com eles, para eles não pegar sol, outra que de noite aquecia, que o deserto de noite faz frio. E eles não viam a presença de Deus naquilo para invocar outros deuses, outras coisas, né? Uma coisa muito estranha, né? E o próprio Moisés, coitado, porque ele foi ferir aquela pedra lá e não conseguiu entrar na Terra Prometida. Eles iam entrar, iam ficar, aquilo ali de onde eles estavam para a Terra Prometida, era um mês no máximo para chegar lá, para aquela turma. E eles levaram ali 20 anos para chegar lá. E quando chegaram, voltaram de novo para ficar uma vida para morrer toda aquela geração. Quer dizer, uma coisa muito estranha. Só escapou Josué e Caleb porque eles acreditaram, eles creram. E foi eles que entraram naquela terra lá. Aquele povo, aquela geração toda morreu. A gente vai cuidar de tirar da escola, né? Eu já tirei essa bichinha já. Só tirar outra. Você sabe que não vai falar de Cristo. Não vai. Aboliram, não vai falar. Mas a gente quando faz isso é louco, né? A gente é louco. A Lene que leciona, né? As crianças estão desabafando com a Lene. Só se mudar. A Lene agora virou psicóloga. Totalmente. A metade da aula É psicologia, falando. Tá, vamos conversar primeiro. Da versículo Tem bíblico. essa necessidade de falar. Aí depois que eu começo a aula, até conversei com o ensinar. É assim,
Rasgante. A Helena é rica, o casal ele diz que é crente, foi pego na frente do computador na orgia, o pai é médico, a menina armando suicídio, 10 anos, crente, lá nos Estados Unidos. A outra vai ter o 5º filho, a prima da minha cliente mora lá, conseguiu o green card, aí diz que é assim, ó, vai ter o 5º filho, uma família rica. Mãe, do lado assim, dá um iogurte, aí ela grita, fulana, trata bem a empregada como deu a casa. Fulana quer um iogurte. Aí ela tem que sair de lá da ponta, que é só casarão, né? Aí vem pra pegar um iogurte na geladeira, porque a mãe é uma Madame. poia pra mim. Não pega um iogurte pro filho. Então, o que a gente está vivendo é isso. São pessoas muito ricas, sabe? E crentes. Vai ter o 5º filho. Aí a gente vê a geração agora. Como vai estar. Então eu queria, avançando, né? Avançando nessa questão, o Senhor nos dá uma doutrina, um mandamento que é o quê? Pedir e dar-se-vos. Aquele que pede, recebe. Mas para explicar essa doutrina do Senhor, ele nos traz uma parábola, que é a parábola que ele fala: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai não dará nem coisas boas àqueles que vos pediram. Então, o que o Senhor quer nos explicar, quer nos mostrar com essa parábola, né? Ele quer nos ensinar que o nosso Deus, irmãos, é o nosso Pai. Hoje nós escutamos falar que o Senhor é Pai, mas será que nós tratamos o nosso Deus como o nosso Pai? Em realidade? Porque um pai, quando o filho tem uma necessidade, né? O pai tem que estar ali pronto para... Claro que um pai normal, né? Hoje em dia que a gente vê cada coisa, né? Estou falando um pai normal, né? Se a gente não teve, a gente conhece alguém que foi, entendeu? Um pai que o filho pode contar. Então o Senhor quer nos alertar da nossa filiação e da paternidade do nosso Deus. Eu fiz a conta aqui, né? Só no Sermão do Monte, irmão. Só no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. O Senhor fala do Senhor, de Deus como Pai, 15 vezes. Porque os judeus, eles não viam Deus como Pai. Eles não tratavam Deus como Pai. Via todo-poderoso. Todo-poderoso, uma santidade, uma distância, entendeu? Uma frieza para não poder ofender, que não sei o quê. Porque eles viam que tratar Deus como Pai é muita intimidade. Mas intimidade não quer dizer falta de respeito, entendeu? Então o Senhor sempre falou de Deus para os discípulos como Pai. Pai nosso que estás no céu. O vosso Pai que estás no céu, se você pedir, Ele vai conceder. Ele vai dar o quê? O que um pai dá para um filho? Se o filho pedir pão, o pai vai dar o quê? Uma pedra? Não é isso que fala a passagem? A parábola? Vós sendo mal, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Versículo 9, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se nós, sendo maus, nós somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não dará coisas boas para aqueles que lhe pedirem? Né? Mas, Araci, sabe o que a gente pede muitas vezes para o nosso pai? A gente pede uma serpente. Sabia? A gente pede serpente? A gente pede pedra? Aí o pai não vai dar, pô. Eu vou dar uma serpente pro meu filho, pô. O problema é esse, pô. A gente não pede pão. A gente não pede peixe. Que na parábola nos fala de quê? De alimento espiritual, de algo espiritual, pô. A gente pede serpente. A gente pede pedra, André. E não reconhece isso, né? Não sabemos pedir como convém. Então, o conceito que nós vamos ter de Deus, isso vai determinar a nossa vida cristã. E a nossa vida de oração também. Se nós vemos Deus assim como os judeus viam, simplesmente como juiz, como alguém distante, isso vai determinar a nossa vida cristã.
a maneira que nós vamos viver a nossa vida. A gente vai viver sempre com medo, né? Sempre ali na defensiva. E sempre desconfiado de Deus. E hoje, assim, os crentes não falam. Ninguém fala para outro crente que desconfia de Deus. Quem é que vai falar para eu? Falar para o André que desconfia de Deus? O Nery vai falar para o Malveiro, pô, desconfio de Deus. Acho que Deus não é bom não, hein? Acho que Deus é mau, hein? Quem é que vai falar isso? Ninguém fala, certo? Mas pensa. Pensa. Desconfia. Pô, será que se eu orar assim o Senhor vai atender? Será que Ele ouve mesmo? Desconfia. Porque Deus está lá longe, está distante. Não é um pai. Não é um pai. Se eu tiver uma necessidade, eu tenho necessidade financeira, eu vou ficar envergonhado de vir para algum irmão e pedir o dinheiro. Eu vou sentir vergonha. Eu nem peço, eu fico com a minha necessidade. Eu nem peço, irmão. Mas alguém tem vergonha de pedir pro pai? Não tem, é meu pai, pô. Eu vou lá e vou pedir, pô. Se ele tiver, ele vai me dar, pô. Se ele não tiver, ele vai correr atrás, pô. Se ele tiver além, ele vai me dar além do que eu preciso. É essa que tem que ser a nossa relação com o nosso Deus, que é o nosso Pai. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele é dono de tudo, irmãos. Ele dá abundantemente além. Ele é poderoso para isso, né? Ele é poderoso para nos conceder muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos. Amém. A gente não pede. A gente pede serpente. A gente pede pedra. Assim, uma experiência que você falou, a gente sendo mal. Eu tenho experiência com meu pai, né? Eu creio que tem irmãos aqui que são pai, né? São filhos. Eu, por exemplo, já vi meu filho ou minha filha precisar de uma coisa, antes deles virem pedir, eu já estou vendo que vão necessitar daquilo, eu já estou partindo em direção em socorrendo, fazendo, qualquer tipo de coisa. Tá? Desde um sabonete, se precisar, a uma casa, se precisar eu puder ajudar a comprar, vou pegar lá o que eu tiver mínimo, vou vender meu carro e vou socorrer. Se eu sou mal. Minha filha foi construir uma casa. Eu vi que ela está construindo a casa com dinheiro que não ia alugar quase nenhum. Ela só ia sonhar em ter uma casa com manifesto. Mas a casa mesmo não. O que nós fizemos? Vendemos um terreno e pegamos o dinheiro todo e está aqui, ó. Levanta a casa. Isso porque é mal. Ela não pediu. Sendo porque é mal, né? Eu sou mal. Sou carnal. Sou adulterado. Sou adulterado. Nós estamos 20 anos atrás, né? Agora eu estou mais. Mas agora ela está retornando. Quer ver uma coisa que o irmão tocou agora? Eu fiquei assim. Quando eu tinha já uns 10 anos de convertido, eu acho, uns 5 anos, eu fui ver essa história de Moisés, não entrar na terra prometida, entrou no que ele falou. Eu fiquei e falei, Senhor, Deus é ruim, Deus é mau, só quero Jesus, não quero o Pai, não. Entendeu? Estou falando assim brincando. Não, todo mundo já. Tocou ali, ó. É o que tocou. E hoje a realidade é séria. Eu às vezes estou em luta, em angústia, aflição, porque hoje, gente, vocês têm que ver, eu por exemplo, está aí, minha esposa de testemunha, a gente ora, todo dia se puder, a gente está orando, sabe? Eu não quero ter oração de vir para cá e orar aqui, não. Aqui eu quero orar, mas eu quero orar muito mais em secreto e oculto, principalmente com ela. Eu não quero alcançar alguma coisa e ela ficar para trás. Eu tenho visto muitos irmãos que alcançaram muita coisa, aparentemente, e as esposas foram, ó, sofrendo. Ou ao contrário, a mulher vai e o marido fica, tem que ser junto. Tem que ser juntos, tem que crescer, né? E aí é o que o Marco está falando. Eu não peço mais hoje um carro zero, novo, que eu tenho até vergonha, até de pensar. Eu penso. Às vezes eu olho assim, vou para um leilão de carro, vou tirar um carrinho do leilão, porque lá eu posso dar 20 mil, comprar um carro de 45, 40, 35, já pulo. O carro está ficando velho, eu estou 5 anos com ele. Senhor, que misericórdia. Tenho vergonha de pensar essas coisas. Está entendendo, meu irmão? Tenho vergonha. Que Paulo fala, as coisas que lá no mundo vocês desejavam, que agora, ao lembrar, né, se envergonham, né? Tem tristeza. E é verdade. A minha esposa, essa mulher aqui, virava concreto lá em casa. Eu não podia pagar ajudante. Ela dizia, não, paga não. Deixa que eu pego lá. Uau, a ostra toda arrebentada, tadinha. Mas tá aí, né, Tete? Não! Hoje eu quero proporcionar a ela, que ela sai da cozinha, né? Mas ela junta com certas pessoas que fundo do poço, né? Só comer e só falam comida, né? Perdão,
brincadeira, mas às vezes a gente tem a liberdade de considerar os irmãos, né? E a gente até se alega com isso. E perdão, irmão. Amém, amém. Amém, amém? Podemos continuar? É que muitos pregam botando medo nas pessoas. Por isso tem medo de Deus. Porque foi ensinado Tem que ter equilíbrio, né? Severidade. Foi ensinado assim. A gente tem que ter um conceito de Deus não defeituoso, não equivocado, mas um conceito equilibrado do Senhor. Por isso que foi importante, eu creio que foi importante, aquele... O Nélio não gosta dessa palavra, né? Mas aquele estudo que nós fizemos dos atributos de Deus, né? Sim, a severidade. Conhecer o nosso Deus, pô. A gente tem que conhecer os atributos, pô. Quem é Deus, entendeu? Não de forma intelectual. Sim, Nesse estudo que você quer dizer, eu entendo o que você fala. Eu compreendo, entendeu? Eu compreendo que quando a gente fala de estudo, né? Dissecar Deus, não é isso? É ter um conhecimento, uma compreensão de quem é o nosso Deus pela palavra, pô. Dá um testemunho de quem está ensinando a palavra. Você vê o testemunho dela. Sim, sim. Isso aqui é o estudo Quando verdadeiro. eu comecei a caminhar, isso foi eu e o Espírito Santo, né? Eu fui estudar essa palavra de temor, né? Temor não de medo, mas de temor, de reverenciar, né? E aí eu estudei isso, eu me lembro direitinho, eu era novinha na fé, eu fui cavucar e o Senhor falou assim, então, o que eu quero é temor, Quando eu li, não de também, medo, eu pensava nisso, de medo. reverência. Por que a gente tem que ter medo? Aí também fui pesquisar. A palavra diz, palavra. Deus é temor, mas Temor, também é pouco... temor de Deus é amor, mas reverenciar. também é pouco Não é consumidor. medo. Não é de medo. Igual a gente com o nosso filho. É pelo contrário. A gente com nossos filhos. A gente ama nossos filhos, não ama? Mas às vezes a gente também é juiz, não é juiz? Tem que julgar as coisas. Mesma coisa do nosso pai. Então, se nós entendemos, compreendemos que Deus é muito mais bondoso, muito mais misericordioso do que o melhor dos homens, a nossa vida muda. O nosso caminhar muda, entendeu? A gente tem que ter essa compreensão do nosso Pai. Ele quer nos dar ricamente todas as coisas. Todas as coisas, está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, né? Que nos conduzem à vida e à piedade, né? Passagem, eu sei que não era igual dessa passagem. Vamos tocar nessa passagem, né? Mais pra frente. Então, muitas vezes, nós temos uma visão, uma imagem distorcida de Deus. E isso é desde a queda no Jardim do Éden. O que a serpente fez com Eva? Quis distorcer a imagem de Deus. Ó, Deus, ó. Ele falou isso pra você, tem certeza? Ele está escondendo alguma coisa aí em Eva. Gerou aquela dúvida no coração de Eva. Distorcendo a imagem de Deus para Eva. E desde então, a Eva foi na onda da serpente, né? Caiu. Depois da queda, essa distorção só vem aumentando de lá para cá. Essa é a essência do homem caído. Desconfiar de Deus. Não crer em Deus. Então, irmãos, o Senhor ele quer nos corrigir com relação a essa visão que nós temos de Deus. Né? Ele é nosso Pai. Um bom Pai que quer dar boas coisas aos seus filhos. O que eu peguei para mim no domingo foi quando você falou da questão do não tentar Deus. Isso ficou gravado no meu espírito, sabia? A murmuração, ali você falou sobre a murmuração, né? Não tentar Deus, como fizeram lá no deserto. Eu até escrevi aqui que o Senhor me trouxe a memória, eu estava querendo lembrar dessa palavra, não tentar. Então, assim, quantas coisas a gente faz que a gente tenta o Senhor, né? O Pai Celestial. Amém. Eu dou graças a Deus por essas reuniões, né, que nós temos tido, né? Eu creio que o Senhor tem falado, irmão, no nosso coração. Só depende da gente agora, né? Se render mais, né? Misturar a palavra com fé, né? Misturar. Praticar, né? Praticar o que é do Misturar, né? Porque senão não adianta, a gente não vai conseguir chegar até o fim. Eu creio que todos nós vamos modificando, pouco a pouco. Cada gota de palavra que vem, a gente vai pensando, né, naquilo, né, ponderando, refletindo. Por isso que tem que ter palavra, Vai né? mudando. Reunião tem que ter palavra, né? Tem que ter palavra. É essencial, é o principal, tem que ter palavra. Tem que ter, olha mesmo. Que eu já vi irmão falando que não precisa de palavra. Não. Como assim?
É o alimento principal, é a palavra. É o pão. Como assim? Não, se tiver um louvor, um orar, um compartilhar, só uma mutualidade, não, tem que ter palavra exposta, exposição da palavra. Que alimenta, entendeu? Não só falar solto daqui, um falar solto dali. Aí a gente vai querer pegar alguma coisa. Fica vazio. Fica vazio, velho. Não, e nem muitos têm a revelação, têm o entendimento. Ué, a igreja é para isso. Um tem o dom ajudar o outro. Porque senão ela não Vai anda. crescer junto. Ué, para isso não vem a Efésios lá, não determinou os sonhos? Então, aquilo tudo é para edificação da igreja. Lá está escrito que é para edificação. E tem pessoas até que nem sabem ler. Participam das reuniões. Ele vai fazer o quê? Vai ouvir. Sim. E aí a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ninguém falar, como é que o cara vai aprender se ele não sabe ler a Bíblia? Alguém tem que falar, não é? Quem ouve e quem ouve. É, exatamente. Então a Senhor nos ensina, irmãos, que nós, a palavra fala, né, que nós podemos chamar Pai, o nosso Deus, de Abba Pai. Abba Pai é o que, irmão? Paizinho, paizinho. Ah, eu chamo mesmo. É paizinho, entendeu? Carinho, aconchego, entendeu? Nós temos que ter essa confiança. A chegar confiadamente ao trono de graça. Porque é um trono de graça, irmão. Não tem miséria nenhuma, pô. É um trono, irmão, cheio de graça pra gente, né? Então o nosso Pai é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Olha só, nunca escutei isso. É capaz de fazer tudo, muito mais. Não está suficiente? Mas ainda botou abundantemente. Ainda botou além. Cara, é tremendo. Muito mais abundantemente além. Excede todo o entendimento, né? Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, né? Mas nós, como crentes, como cristãos, isso diz respeito a cada um de nós, em determinado ponto da carreira, né? Às vezes nós temos medo de esperar no Senhor. A gente não quer esperar no Senhor. A gente não tem paciência para esperar em Deus. A gente quer alguma coisa ali para a hora que a gente pede. E a gente começa a duvidar, ficar duvidoso. Pô, será que o Senhor não está me escutando? Então a gente tem que saber o que é? Pedir, buscar e bater. Tem gente que só pede. Ah, já pedi uma vez e... Pô. Mas o Senhor quer que busque e quer que bata. Isso fala de quê? De perseverança no Senhor. Perseverança no pedido. Não é só pedir uma vez, se o Senhor quiser, Ele concede. Aí esquece. Tem gente que esqueceu o que orou ontem. Nem lembra mais. O que orou semana passada, o que pediu semana passada. Aí já está pedindo outra coisa, depois esquece, aí já pede outra coisa. Não persevera no pedido. Não persevera por quê? Porque duvida. Ora, simplesmente por orar, porque é crente, né? Crente ora, não crente não ora? Não, então a gente ora também. Mas sem nenhum compromisso, entendeu? Sem nenhuma confiança. Sem fé, como fala Tiago. E lá em Romanos, capítulo 8, 28, fala assim, irmãos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem. Então, tudo que o Senhor nos dá ou permite que aconteça conosco é para o nosso bem. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele quer ver o bem todo pai quer ver o bem do filho, quer ver um filho formado, quer ver um filho bem encaminhado, quer ver um filho com uma carreira. Todo pai quer isso. Investe no filho, pro filho. Todo pai quer isso. O nosso pai, né, Lucimar? Nosso pai quer ver a igreja vestido como noiva. Aquele vestido, entendeu? Porque nós somos a noiva de Cristo. Amém. O mundo não compreende essas coisas, irmão. Só os chamados. Tiago 4, versículo 3, fala o seguinte. Vou ler aqui para os irmãos. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? Para gastardes em vossos deleites. Eu vou abrir aqui para ler a passagem que tem algo mais, né? Na passagem. Tiago, capítulo 4, versículo 3.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha só o que o Tiago está falando. A gente não recebe, por quê? Porque pede mal. E o que é pedir mal? Que nós já demos uma pincelada aqui. O Tiago fala que é pedir para o nosso próprio deleite, ou seja, pedir coisas do mundo, para desfrute do mundo, para nosso conforto no mundo, só pensando no mundo. E ele falou o quê? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Adultério, né? É adultério. Adúlteros e adúlteras. Olha só que tremendo. Aí mesmo o Tiago vai dizer, não sei se tu vai chegar lá, não sei. O é que está traindo ele. Uma mulher Vai com o marido dizer, ou vice-versa. vai dizer o seguinte: as guerras que há entre vós não são por causa dos vossos prazeres, dos vossos deleites carnais. Sim. O que a gente vê nas igrejas, né? O irmão puxa para cá, puxa para lá, e divisão, e bate, e uma série de coisas. Um quer que o coral cante com a roupa rosa, o outro quer que o coral cante com a roupa azul. Entendeu? Isso é terrível. A guerra entre os irmãos porque de coisas carnais. Quando a gente está na realidade da vida plena do Senhor, cai pequena. Está pedindo bem. A coisa está se pedindo mal, para gastar no banjar. É mundo. Eu conheço uma experiência que o irmão contava sempre, né? Lá nos anos 64, quando estava para ter aquele derramamento de sangue, né? Da Revolução, lá o quê, né? Eu era criança, mas os irmãos mais velhos na igreja me contavam que tinha igrejas, como hoje nós estamos vendo esses dias terríveis aí, né? Agora tem uma iminente guerra aí, né? No mundo, né? E igrejas estavam orando no Brasil inteiro, orando e jejuando. Enquanto tinha irmãos o dia inteiro orando e jejuando, que ia ali, uma certa igreja, não vou citar o nome, eles estavam reunidos, uma certa hora da noite, até tarde, discutindo assuntos assim, carnais. E um deles era, se os pastores, quando fossem batizar os membros, se usava roupa azul ou a roupa branca. Quase que eu falei rosa, né? Porque dá vontade de, que meu irmão falou, dá vontade de tirar da escola, dá vontade de meter logo uma chave e cortar pela raiz. Tu vê? Um país arriscado a derramar sangue, né? Uma revolução, algo terrível para acontecer, né? A igreja, em vez de estar orando, chorando para que não viesse o mal, como a gente está agora vendo o dia, né? Tanto mal aí, pedindo, vocês estão vendo, né? Eu, por exemplo, tenho meu netinho, às vezes eu e Tereza, a gente angustia de ver nossos netinhos expostos a essas coisas. Por exemplo, minha filha botou meu netinho, mal ou bem, naquela escola adventista. Então lá não tem alimento, né? Coisas mundanas, assim, aparentemente. Já o meu outro netinho está na escola que alimenta. Então, e aí? Está vendo, né? Como é que meus filhos vão proceder? Né? Não quer dizer só que está numa escola que se diz evangélica, né? Que está livre. Às vezes você pode estar numa escola mundana, mas o ensinamento em casa está bem mais orientado. Supre, né? Quem eu vi o meu netinho de 6 anos para 7 chegar e dizer: olha, essa Bíblia aqui de criança é fraca para mim, eu preciso de saber a história com os detalhes todos, está faltando coisa. Falou ou não falou? Eu fiquei assim, aí peguei de novo, peguei meu filho aqui do meu lado e minha nora lá do lado da cadeira do papai lá, né? Tá deixando o neném, tá lá. Eu falei: ó, vocês estão vendo? Isso aí está falando que assim, ó, ai de quem tirar e ai de quem acrescentar, lá, Apocalipse. A gente às vezes dá para os filhos a Bíblia bonitinha, coloridinha e tal. Tá bom, também dei, dou até hoje. Hoje até deixo meus netos ver desenho em casa, meus filhos não deixavam ver. Eu fui tão duro, né? Tão. Passei a da restauração. Só faltou ela botar aquela roupa de escola na cabeça. Amém. Mas hoje eles dizem: pai, graças a Deus na sua bitolação, né? Só proibia a gente, né? Devia televisão muita. Era meia hora, 20 minutos. Parece que estava quente. Chegava do trabalho, botava a mão na televisão, ver se ela tinha deixado, porque minha mulher é sempre mais fraca, né? Eu já vi. Estou mostrando para vocês, é brincadeira e tudo, mas hoje meus filhos dizem assim: pai, louva a Deus que o meu sou na sua ignorância habitual, não sou
falou coisas para nós, que a gente hoje vendo nossos parentes tudo destruído, tudo sem esperança de nada, e nós estamos vivendo uma vida. Pois é, isso que eu ainda desejo que vocês se aproximem mais do Senhor. Não é bem financeiro. Não, financeiro não é nada. Entendeu? Meu filho, eu sempre dizia para ele, cara, estuda. Se você for gari, caçador de lixo, eu vou bater palma para você. Você correu atrás, estudou, não conseguiu, as portas se fecharam todas, e você. Agora, seja homem direito. Homem direito. Seja homem de pelo também. E até hoje, meus filhos acabam nós. Não é porque é filho do Nélio, não. A gente ora, né? A irmã estava orando pelo filho dela. Lá na nossa casa a gente ora pelo Marcelo. Porque eu sei como um pai e uma mãe, entendeu? Quer ver seus filhos salvos. Meus filhos frequentam a igreja, buscam o Senhor, mas eu quero vê-lo, eles assim, ó, ser desejoso, tá onde tiver fome e sede, né? No sede. Não só reunir lá, esperando eu ir lá no recreio, a Igreja Batista, não sei o que, da Chicandonga, lá grande, enorme, ouvir uma palavra e voltar e aquilo alimentar a semana toda. Pode até ser, mas a realidade é outra. Perdão. Rapidinho, que a Norma hoje foi sabendo, ela até mandou para mim. Infelizmente, ela escreveu embaixo, infelizmente é o momento que estamos vivendo. Quando o irmão tocou na questão, né, tá para derramar o sangue, e eles discutindo as cores, né, da roupa. A discussão agora é o que vamos fazer com o lesbianismo e o homossexualismo. Porque um cara rico começou a frequentar uma igreja e a menina gostou de uma menina lá, da dança. Se apaixonou e o pai acabou de se converter. Então a discussão hoje é o que se vai fazer com o lesbianismo e o homossexualismo nas igrejas evangélicas. Tá invadindo tudo. Aí a irmã falou ali da questão das vestes, a discussão hoje é essa, né? Em vez de que o Senhor a palavra, então assim, a dança, porque eu sei que eu também dancei, né? Eu também fiquei lá no Jadiel dançando. Está cedendo, né? Aí enquanto eu queria tampar o corpo, eu queria destampar, aí falava, não rebola, aí eu cega, né, como o irmão falou, ceguinho andando, mas querendo a verdade, aí Deus vai ó. Sim. Aí a discussão hoje está para derramar o sangue e os crentes estão discutindo como que está um negócio acontecendo. Aí Não sabe o que fazer, aí né? o pastor falou, dentro da minha igreja, Não sabe o que da fazer. minha igreja, a igreja dele, entendeu? Deixou A bola entrar, tá já era. explodindo, né? Isso é terrível. Isso é terrível. É triste demais, né? Então, irmão, o que nós devemos pedir ao Senhor? O que são essas coisas boas que nós temos que pedir? Santidade, paciência, longanimidade, mansidão, fruto do Espírito, amor, fé, sabedoria, discernimento, gozo, alegria, humildade. O Senhor é uma fonte inesgotável de tudo isso, irmão. Tudo procede dele. Mas por que tem crente que vive uma vida miserável, espiritualmente falando? Uma vida miserável. Tu vê assim, poxa. Por quê? Porque não pede. Porque se pede, o que acontece? Recebe, pô. Se pede, recebe. A palavra diz que recebe. Mas ele pede o quê? Ele vê o irmão. O irmão trocou de carro. Aí no dia seguinte ele vai lá orar o quê? Pô, assim, o irmão trocou de carro. Eu já tô com carro. Não é? Não é assim, a gente é assim, pô. Caramba, o irmão tá avançando lá, eu tô aqui. Eu sou com o irmão, Acho que vai tá dar pra mim roubando. também, vou pedir. Vou pedir. Mas, Nélio, eu pergunto pra todo mundo aqui. Fiz essa pergunta ontem, né, em casa. Várias idades aqui, né? Algum dia já faltou alguma coisa que seja necessária pra alguém aqui? Faltou? Faltou. Não tem. Já faltou? Já passou fome? Malvin já passou fome. Eu já passei algum sufoco, mas não coisa tão. Mas tô aqui, não tá? Fogo, né? Então, na verdade, não faltou, pô. Mas Não isso faltou. foi antes- esse sufoco foi antes de ser criado. É, mas foi antes do Senhor, né? Antes do Senhor. Antes do Senhor, claro. Está falando depois? É, não falta, pô. Agora, O Senhor não deixa faltar, pô. Eu tenho experiência sobre isso, não, senhor. Hã? O senhor te falou sobre isso pessoalmente, comentando. Senhor. Não faltou. Não faltou. É porque uma vez eu falei que eu passei fome, né? Pra minha mãe. A minha mãe falou, que isso, menino? Fome tu não passou, não. Tu não sabe o que Tu é não sabe nem o que é fome. E nós não passamos mesmo, porque a minha mãe tinha uma vida de oração. A minha mãe falava assim, ó, tá faltando as coisas? Pera aí um pouquinho.
Ela saía ali na rua, conversava com alguém, ela arrumava emprego. Viúva, ficou muito jovem, muito pobre. Daqui a pouco estava eu e Norma empregada, ela estava empregada, estava todo mundo trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar na padaria, eu trazia um monte de pão. Eu sempre gostei muito de pão, né? Aí minha irmã conseguia também e nunca faltou. E quando não tinha, acabou o café. A dona Beija, a vizinha do lado, estava sempre com café pra ele. Na verdade, a gente nunca passou fome. Eu pedi perdão a Deus e falei, mãe, a senhora está certa. Pode ter passado aperto, né? Mas faltava. Nunca passei fome. Muito pobre. Nunca passei fome. Muito pobre, mas não passei fome. Eu comia às vezes fubá com couve, tipo uma sopinha, mas cheguei a dizer assim que não tinha nada para comer. Não, minha mãe sempre dava um jeitinho, né? Agora, farinha, né? Hein? Qualquer coisa. Ela Ela fazia aquele negócio assim, depois enfiava na boca da gente que era capitão e Aquele bolo. aí botava aquilo na boca, pensa que tá comendo frango aí. Cara, acontece que isso passa, né? Hein? Pensa que tá comendo. Não tem essas A gente vê coisas. na África, né? As crianças fazendo barro e tacando na boca. Essas coisas são boas, as coisas que Aí acontecem quando a de gente vê a ruim. pessoa tacar barro na boca pra comer, aí a gente As coisas que passa acontecem fome. de ruim com a gente, ela vem para amadurecer a gente, entendeu? Para você ter brilho de sair daquela situação, né? Lutar, né? E Deus ajuda. Oh, Jesus. Ele ajuda o ímpio também, que era ímpio. Ele desce as chuvas sobre bons e maus, pô. Ele também abre Sobre as portas justos e injustos. para progredir, porque ele tem ele já sabe quem é dele. Você é ímpio por enquanto. Mas no momento que ele vai abrir seus olhos, você não vai mais ser ímpio, você vai ser dele. Então, ele às vezes prepara o caminho da pessoa, vai abrindo porta daqui e dali, né? Porque como você pode explicar uma pessoa criada dessa maneira como eu fui, bem pobrezinho, né? E eu cheguei no ponto que eu fumava, né? Eu pegava um cigarro, e guardava as guimbas assim no negócio do banheiro assim, e quando acabava o meu cigarro, eu ia lá e fumava aquelas guimbas. Não tinha dinheiro para cigarro. Minha casa o trem passava, ela balançava assim. Tá entendendo? Como é que é? Então, rapaz, aí de repente você entra num negócio falido lá com uma merrequinha que eu peguei emprestado da minha irmã, e dali que Deus me levantou. Entendeu? Uma loja falida mesmo, chegou a fechar. Né? E Deus bota as pessoas no caminho certo, e você persevera e trabalha de verdade, tem que trabalhar, as coisas vão fluindo. Porque Deus sabe que mais tarde Ele vai te resgatar. E foi o que Ele fez comigo, né? Me resgatou, então eu sou muito grato. E nenhum dos meus irmãos é miserável, ninguém. Todo mundo, graças a Deus, ganha comer. A Arlene queria falar alguma coisa ali. Não, falando da questão porque são momentos, né? Bons e ruins. A gente tem momentos. Às vezes você passa por um momento, fica naquele aperto, mas aquilo ali vai passar. O que você tem que entender é que aquilo vai passar. É por um certo tempo. Sim. É só um determinado tempo. Hoje eu entendo muito bem isso. Assim, Nada dura para sempre. Nada dura pra sempre. O momento tá bom hoje, mas não sei como é que vai ser amanhã. Não sei mesmo. Não sei se vou chegar lá. É muito nítido isso pra mim, gente. Muito, muito nítido. Eu vejo pelas crianças, né? É muito nítido. Eu falo isso de cabeça. Não adianta você querer antecipar o processo. Quando você começa a antecipar, algo acontece. Não vai. Não adianta. Então o senhor fala de quê? De uma responsabilidade. Você tem que pedir. Responsabilidade sua. Você tem que buscar. Você tem que bater. Responsabilidade nossa é pedir. Você só vai dar se nós pedirmos, né? Então muitos não tem porque não pede. Vive uma vida miserável, espiritualmente falando, porque não pede o que tem que ser pedido, né? E lá em casa tem um exemplo muito interessante com relação a essa questão de pedir, né? Que a gente tem que ser igual criança. Assim, em certo sentido, a gente tem que ser igual criança. Porque as crianças lá em casa, eles olham a mãe, se a mãe está na vista, eles pedem. Quando eles querem alguma coisa, né? Se a mãe não está na vista, eles vão buscar a mãe. Pede, se não está na vista, ele busca. E se a mãe está no banheiro trancada, eles batem. Eu já falei para eles, quando eu estiver no banheiro, não é para bater na porta, me deixa quieto aqui, pô. Pelo menos o tempo que eu estou no banheiro, pô. Aí ele fala, pai,
E bate, fala. Não é assim que não acontece na casa? E busca, cadê minha mãe? Pai, cadê minha mãe? Quando não tá na vista, cadê minha mãe? Tá não sei onde. Aí vai lá, tá no banheiro. Mãe, não sei o que, não espera. A gente tem que ser assim com o Senhor. Não espera. Já, hoje em dia aluga, né? Quero isso, quero aquilo. Calma, deixa eu respirar, deixa eu botar as bolsas aqui. Não, e hoje em dia tem chamada de vídeo, né? Pai, deixa eu ligar pra minha mãe, tá não sei aonde. Mãe, tá onde? Vai chegar? Eu quero isso aqui. Eu tô com fome, eu quero isso, eu quero aquilo. E o pai em casa não dá comida, né? Fica tudo com fome. A Daça já Dois fala de netinhos, manhã. tirar um. Primeira coisa que ela fala assim, Exigente. quero quero mamar? Vitamina. Vitamina. Isso aí. A Daça Primeira coisa. tô com fome, quero comida. A Daça já fala vitamina. A primeira palavra dela de manhã é isso aí. Mãe, quero vitamina. Acabou, já pede logo. Ela olha assim, ela vê que eu acordei. Já agora com fome, né? E se a mãe não responder, ela faz o quê? Fala de novo, né? Fala de Até novo. Fala de Ela novo. tá bêbada de sono, tonta, aí ela dorme de novo, mas daqui a pouco ela fala, vitamina. Mas dá gosto de vê-la comer. Ela come com uma vontade. Então, irmãos, o que isso fala pra nós? Fala de uma vida cristã com persistência, perseverança e intensidade. Isso é uma vida cristã. Hoje, hein, Marcos? Hoje tá tudo preparado, né, pra vir pra cá, chegar mais cedo. Aí chegou 2 clientes, pai e o filho. Aí se estendeu, né? Aí já vem na mente assim, eu acho que eu não vou não, acho que eu vou pra casa. Chegar lá tarde, pensei que ia chegar aqui 9h30, por aí, 9h20. Aí eu falei assim, não, veio assim na minha mente, você não está querendo ir, mas Satanás, ele não para não. Ele não para não. Rapaz, aquilo vira minha mente, eu fiquei pensando, como que pode, né? A gente, uma coisa mínima, a gente deixa de reunir, É pra fazer uma você. coisa. Só que Satanás ele não desiste, ele não para, hora nenhuma. Ele não descansa hora nenhuma. O tempo todo ele está investindo. E a gente dá mole para Ele ele. cansado. Deus não dorme, mas ele também não dorme, não. Não dorme. Nada. Tá como leão, né? Querendo Mas sempre às frente. aquele desenho que a Luciana botou no grupo, tremendo, né? Tá lá na Netflix. Podia vir a dessa pessoa, mãe, eu já tinha visto, Viu? mas quando eu vi que era do mal, eu passei direto. Que desenho safado, né? Tá lá na Como é Netflix. que os homens colocam? Homens não, né? Somos demônios. Não, a Netflix tá É liberando. o mundo, o mundo já é do É o maligno. mundo. Então, irmãos, a vida cristã com perseverança, persistência e Netflix deve ser um intensidade. O irmão Martin Lloyd Jones, o irmão Renan Dias Lopes, ele fala o seguinte: a oração exige vigor e persistência. Os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. Deus abre a porta aos que permanecem batendo. Né? É como no exemplo, né? Às vezes a gente chega em casa cansado, tá falando de cansado, né? A gente chega em casa cansado, a gente vai e deita, né? Não quer que ninguém chegue em casa, né? Aí vai alguém, toca a campainha ou bate na porta, né? Aí tu, caramba, tu tá lá cansado. Aí tu pensa assim, né? Pois, se bater de novo, quer dizer que é importante, né? Se não bater, eu vou ficar aqui, né? Aí a pessoa vai e bate de novo. Caramba, deve ser alguma coisa importante, né? Levanta. É assim com o Senhor, irmão. O Senhor quer ver a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa intensidade. Porque parece que é assim que ele vai fazendo aquela limpeza, né? Não, isso aqui não, ele está pedindo, mas não está perseverando, não. Ele faz essa seleção de quem vai perseverar até o final. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Eu falo assim, né? O cara que bate na porta de noite lá e... Não, eu já fechei e tal. Aí o cara bate de novo e vai, pô, os caras ficam preocupando. Tem a parábola do juiz iníquo também, né? Chegou alguém na casa dele lá e tal. Então, irmãos, pode falar. Tem o natural e o espiritual que você fala, né? Então essa questão da perseverança, não só para buscar o Senhor para orar, mas para tudo. Para tudo. Você vê que a gente tem perseverança e constância em tudo. Sim. No trabalho. Também. Se a gente não for constante no perseverar, não vai ficar em trabalho nenhum. Se a gente não for constante no casamento, Não alcança vai ficar nada. casado com Não vai ninguém. ficar casado, é. Então tudo na vida, né? O natural para o espiritual, né? Isso. É uma lição pra gente, né? Constante em tudo. Perseverar no espiritual também. Pra chegar até o fim, pra conseguir, senão não consegue. Não alcança, pô. Não vai alcançar, né? Não alcança uma santidade, entendeu? Às vezes o irmão quer
eu queria pregar a palavra. Tenho aquela vontade. Amém. Peça ao Senhor, que Ele vai te dar. Mas você tem a sua responsabilidade. Não é só orar. Orar. Não, você tem que se debruçar sobre a palavra. Você tem que ler livros. Você tem que aprender, tem que se santificar. Isso é perseverança. Isso é pedir, buscar e bater. Né? O versículo lá em Filipenses fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Amém. Então, nossas petições, nós temos que colocar diante do Senhor. Peça. Se for coisa boa, Ele vai dar. Se for coisa ruim, Ele não vai dar. Mas cuidado. Dependendo, Ele pode te conceder como juízo. Mas se for uma coisa boa, Ele também pode não te dar. Mas se Ele não te der o que você está pedindo, Ele vai te explicar. Ele não vai te deixar sem resposta. É verdade. Ele vai vir e Ele vai te falar: eu sei que você está pedindo, mas Ele vai te explicar o porquê. É isso mesmo. Não vai te deixar sem resposta. Ele mostra. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Paulo pediu para tirar uma coisa boa. Tirar espinho da carne. Sofrimento. Ele pediu quantas vezes? Uma vez só? 3. Pediu 3 vezes. Olha que a intimidade dele com o Senhor era tremenda. O que o Senhor respondeu para ele? Respondeu alguma coisa, não respondeu? Ó, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala que aquele espinho na carne era para quê, né? Para que ele não se ensoberbecesse. Diante das revelações que o Pai deu. Tinha dado. Porque ele poderia se ensoberbecer, né? Mas pelo que ele passou. Pô, ele foi ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis. Entendeu? Então, o que você precisou colar? Eu vou te mostrar isso aqui, ó. Mas vou te colocar um espinho na carne. Uma coisa boa. O espinho na carne foi coisa boa. Mas ele queria que tirasse. O Senhor não tirou. Pô. Mas também respondeu o porquê, né? Explicou o porquê. Aquele que pede sabedoria, Deus dá. Pô. Tá lá em Tiago, né? Vamos lá em Tiago, só pra gente ir caminhando pro final. Por quê? Os irmãos falaram, tem avança a hora um pouquinho, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Como é que fala lá? Se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê, André? Necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Que a todos dá por medida? Liberalmente. Liberalmente. Ele dá, ele é abundante. Ele é rico. Ele dá, ele quer dar. Mas tem que pedir. Mas fala aí, como é que pede aí, André? E nada lhes improspera. Ou seja, não lance rosto. Né? Pode continuar. Ele não lança no rosto. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Aí, peça com fé, não duvidando. Será que Deus vai dar mesmo? Pede, mas... Pede esperando que o Senhor não vai dar certo. Peça com fé, não duvidando. Por quê? É semelhante à onda do mar. Liberalmente será concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não pense, tal homem que alcançará tal coisa, porque receberá do Senhor alguma coisa. Homem Não de recebe. ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Isso é inconstante, ó. Você não persevera, Todos os seus caminhos. não é intenso e não é persistente. Isso que a gente está falando ali, né? É. Perseverança em tudo. Né? Vê que o Senhor não se agrada desse comportamento. Não se agrada. Essa característica. Né? O Senhor Não se agrada. constante, ele comparou ao mar, né? O mar, jogado para lá e para cá. Pô. Entendeu? Uma hora começa uma coisa, pum, daqui a pouco para e pum, vai parte para outra. Não é constante nos seus caminhos. Isso aí tudo não. Pede uma coisa pro Senhor, daqui a pouco esquece. Ah, o Senhor não vai dar mesmo, daqui a pouco pede outra. Não vai ganhar nada do Senhor, não vai receber nada. Porque não pede com fé, pede duvidando, entendeu? Então o Senhor nos ensina a nos mantermos pedindo, buscando e batendo.
Isso aí é a nossa carreira cristã, irmão. Pedir, buscar e bater. E por que muitos fracassam? Por causa da inconstância, por causa da indiferença e por causa da superficialidade. Às vezes a pessoa sabe nem o que quer, igual a criança, né? Pede uma coisa, daqui a pouco esquece, já nem quer mais. Se a gente for dar tudo que a criança pede. É. Se o Senhor for dar tudo que a gente pede, né? Misericórdia. Nossa. Essa é a diferença entre o espiritual e o carnal, irmão. A diferença entre aquele que é espiritual e o carnal é essa. O carnal é inconstante. Ele é indiferente. Se a pessoa der, deu. Se não der, não deu. Não estou esquentando muito, não. Com esse negócio de santidade. Essas três palavras que você trouxe ali agora foi o quê? Superficialidade é a última. Qual foi a outra? Inconstante e indiferente. Que são bíblicos, né? São. Não é, a gente está dando um texto para... Não, é que ele falou aqui. Inconstante em todos os seus caminhos. Palavra, inconstante, a onda do mar. Indiferente. Indiferente. De dobro. Superficial. É o contrário de perseverante, de persistente, de intenso no Senhor. A nossa vida no Senhor tem que ser intensa, irmão. Tem que ser perseverante. Nós temos que buscar e não desistir, até que o Senhor responda. Nem aquela irmã, né? Aquela parábola do juízo compassivo. Perturbou, vou ter que dar porque ela está me perturbando. Entendeu? Não temo ninguém, sou o juiz mau. O juiz mau. Mas, Botar. eu daí no importuno. Muita gente não entende essa parábola, né? Achando que Deus está se comparando ao juiz mau, né? Não comprei, mas não é isso. Não é isso. O Senhor está fazendo uma comparação da mesma forma que ele se comparou com os pais aqui em Mateus 7. Vós sendo maus, sabe fazer isso? Quanto mais eu. Se o juiz iníquo, ele faz isso com essa senhora, quanto mais eu. Não é que o senhor é um juiz, né? Iníquo, né? É mau, né? Não é isso. Tem livro de estudo que ensina dessa forma aí. Não, pô. Redenção, né? Morte. A Bíblia está claro. Está tudo na Bíblia. Não tem qualquer dúvida, eu vou na Bíblia de estudo. Irmãos, devido ao horário, vamos avançar um pouquinho mais. Só para finalizar, Mateus, capítulo 7. Tá vendo? Uma passagemzinha, muita coisa se fala. Só para finalizar, só para fechar com a regra de ouro, Nélio. Qual é a regra de ouro, Nélio? Regra de ouro. Qual que é a regra de ouro, irmãos? É o último versículo, versículo 12. É a regra de ouro. Não adianta pedir. É Mateus 7. Mateus 7, 12. Não adianta pedir, bater e buscar se o versículo 12 não está presente em nossas vidas. Versículo 12, Lucimar. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí fechou. A regra de ouro é essa. Você quer que o Pai te conceda? Você tem que pedir, primeiramente. Tem que perseverar. Tem que insistir. Tem que bater. Mas não esqueça do versículo 12. 7:12, isso? Isso. Verdade. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Aquilo que o Nélio começou falando. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. O Senhor elevou até isso aí, né? Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Se você não trata o seu próximo como você gostaria de ser tratado, como que você quer que o Pai te conceda o que você está pedindo? Né? Nós temos que ter uma relação vertical com o Senhor, mas também temos que ter uma relação horizontal com o nosso irmão. É sempre assim, né? Vertical e horizontal. Aquilo que nós queremos que o Pai nos faça, nós também devemos demonstrar com o nosso irmão. Bondade, misericórdia. Tremendo. Você não pode amar O irmão que você vê, quanto mais Deus que você não. Isso aí parece, assim, um estudo, não um estudo. Por exemplo, quando você falou de perseverança e pedir coisas más, por exemplo, eu me converti ao Evangelho, ao Senhor, nos primeiros dias. Então, eu não queria mais ser um descompromissado com a vida como eu era. Então, eu pedi, Senhor, eu não pedi um emprego. Senhor, eu quero trabalhar e ser honesto. Aí veio o emprego. Aí veio o emprego, só que eu estava acostumado com regalias nos empregos, né? E esse emprego era como se fosse uma cadeia para mim, uma prisão, tá? A maneira com que eu fui trabalhar ali
não era a minha profissão. Era a minha profissão, mas eu me sentia dentro de uma prisão. Eu sofri. Eu cheguei ao ponto de pedir até demissão. Logo, 3 meses, 2 meses, 1 mês, não me lembro. E a longanimidade de misericórdia de Deus não foi sobre mim e eu não consegui sair. Pedi demissão, mas o patrão não me mandou embora. Ele me guardou. Me esperou. E eu fiquei. Foi 12 anos. Porque eu não vou dizer que eu perseverei, mas tive que perseverar. Eu pedi as contas. Porque eu era motorista e eu tinha 5 carros na garagem, eu não saía para a rua. O homem tinha sido roubado, patrão, pelo motorista antigo, né, da firma, só tinha um, era para tudo, né? E eu estava sendo experimentado. Se eu ia ser mais um lá, né? E aí o homem, 5 carros na garagem, e eu ali dentro, preso o dia todo. Só que eu ia para o banheiro da firma, dentro do carro, eu ia abrir o dia todo. E o patrão deixava, nunca mandou embora porque deu ler, pelo contrário. Eu lavava os carros, limpava, fazia até uma mecânicazinha pelo nada. E eu cuidava. Mas eu perseverei, lendo a palavra, mas me desesperei. Cheguei ao ponto, acho que tinha 1 mês, 2 meses, eu pedi demissão. Eu ganhava toda semana, eu via o pagamento gordo. Tá? Ganhava mais do que as outras firmas que eu trabalhei. Só as outras firmas eu saía com o carro, fazendo o que eu queria. Né? Ali não. Só saía quando às vezes como do lado. Tá? Aí eu dobrava, sabe o que eu fazia? Dava aquela angústia, aquela aflição, me sentia preso, me sentia na cadeia. Foi aí que eu lia a vida de José, o sofrimento dos profetas, eu ia lendo, eu forrava o chão do banheiro da firma, quando todo mundo estava lá nas máquinas trabalhando, logo que começava o expediente, eu forrava de jornal, dobrava os joelhos e chorava, Senhor. E Senhor, por que eu estou passando por isso? Meus colegas estão na Petrobras, meus colegas estão no Bané, todo mundo dirigindo, né? Tem regalia, leva o carro para casa e eu aqui, Senhor. Entende? Mas eu orava, pedia, né? E ia ler a palavra. Aí vi o sofrimento de José, vi o sofrimento de Moisés guiando o povo. Via, né? O sofrimento. Você fala assim, veio o sofrimento de Jó, falando isso aí. Eu não sofro nada. Aí eu dizia assim. Depois eu fui ver que eu consegui perseverar, né? Eu não entendi o que era perseverança. Aí entrou o que a menina falou. Se eu bico o balde ali, onde estaria eu hoje? Porque eu vi vários irmãos meus, né, em Cristo, que Deus querendo tratar com eles, e eles fugindo do tratamento, que aí é aquilo que você pediu. O que eu estou pedindo? Ele foi Deus serpente. Né? Eu não pedi um emprego daquele tipo, mas como eu era uma pessoa rebelde, irreverente, não tinha compromisso com nada, o patrão olhava o que o cara fez para mim, eu ia e fazia coisa errada, parava o carro, dava cavalo de pau, roubava gasolina, né? Roubava a peça do carro, faltava, sumia, aparecia depois de dias, ia mandado embora, porque eu queria os 40% do fundo de garantia, né? E que você mandaria embora? Para poder ajeitar meu carrinho velho, né? Mas eu, agora já em Cristo, eu perseverei. Eu não sabia nem o que era perseverança, mas querendo o Senhor, né? Eu não era casado, não, eu era solteiro. Eu agora já queria dar bom testemunho, eu já queria, né? Eu não queria mais errar, sabe? E aí eu perseverei, porque aí a irmã encaixou ali certinho. Entende? E com isso eu fiquei 12 anos. E fui abençoado. Ali eu comprei minha casa, ali eu casei, eu criei meus filhos, ganhei pouquinho, salário de motorista. Né? A irmã colocou bem colocado. Se você não. Mas eu me alimentei disso aqui, ó. Ainda que infantil. Ainda que nem Paulo fala, ainda que tateando. A medida mas o princípio do temor é o princípio, né? De um andar, de um caminhar, né? O temor do Senhor. Eu tinha temor do Senhor. Né? Eu ia tateando, infantilzinho, né? E cheio de irmãozinho infantil também do meu lado, a gente andava, né? A gente tem mudado de outro lado. Só hoje parece que o evangelho está bem esclarecido, só que hoje também tem muita, né? Muito a palavra de conhecimento, só de palavra de conhecimento, mas não aquele conhecimento de uma praticidade. Você vê Paulo, o que diz lá em Efésios? Eu tocou em Filipenses ainda agora, eu fiquei abalado quando Filipenses Paulo diz. Eu prossigo para conhecê-lo. Mas será que Paulo não conhecia aquilo que você falou? Quem é que teve uma revelação como ele teve? Isso é perseverança. Depois de anos ele dizia, eu preciso conhecê-lo. Eu falei de lá em Filipenses. Você tocou ainda agora, lá no começo. Eu preciso conhecê-lo assim como sou conhecido. Como é que você nos conhece? Totalmente. Então tem que conhecê-lo da mesma maneira. Me perdoa, eu até te atrapalho, mas pro outro lado. Eu toco, ele vai e tchum. Eu toco, ele tchum. Eu não pego ele pelo pé. Essa palavra que ele falou é parecida com aquela
que Deus, o Senhor perdoou a dívida do cara que devia uma fortuna e ele não perdoou a do outro que devia um pouquinho. Essa palavra é igual. Não é uma coisa aí. palavra Os irmãos aplicando a palavra aí. Tá vendo? Vamos finalizar com 2 Pedro? Opa! Não, ele gosta, né? Isso eu vou cobrar depois, hein? Ó, 2 Pedro. Irmão, 2 Pedro, essa passagem que a gente vai ler, são essas coisas boas que o Senhor quer nos dar, entendeu? Maravilha. Essas são as coisas boas. Mas que o Senhor quer nos dar, mas que requer o quê? Um pedido, uma busca, um bater, ou seja, uma responsabilidade. Nossa, entendeu? Não é só pedir. Que nem a gente vai procurar emprego. Ele tá desempregado, né, Nélio? Senhor, estou precisando de emprego. Aí vai, pede, ora, mas não sai de casa para buscar. Né? Tem que pedir e tem que buscar, pô. E tem que bater lá na porta, lá do patrão. Isso tudo se resume em santificação. O que a mãe da Lucimar fez, que ela contou? Orava, mas peraí que eu vou ali. Pá. Chegar pro Né? doutor dele, tem um emprego aí, tem uma filha, assim. Tem, pode falar com ela pra mim. Isso aí, mas é assim. Aí voltava, já pode começar. Eu falei, o quê? Era assim. Não é assim. Josué e Caleb, o Senhor falou que ia dar as coisas da terra. Ah, é, isso aí mesmo lá. Toma aqui. Ó, a terra é tua, Caleb. Mas vai lá, tem gigante lá, ó. Tem que expulsar todo mundo. Lutar por ela. Mas chegou lá também, achou tudo pronto. Mas As tava cheio vinhas, de gigante. É. a agricultura, Mas tudo tava cheio feito. de Marcou gigante. Mas ele teve que... Mas com os amorreus, com os jebuseus, com não sei das contas dos Zeus lá. Olhando o gigante, ia conseguir entrar e Só Deus. ia lutar com o gigante. O Senhor dá, mas ele conta com a nossa A gente responsabilidade. arrumou logo desculpa. Não, Senhor, tem muito gigante ali. Eu não vou, não. Uma coisa que a Foi gente por tem isso que eles dificuldade, botaram eu estava no até falando hoje com a deserto. gente, Ficaram com medo. é de considerar que o Senhor Jesus o Cristo, ele é uma pessoa, né? Caminhando no Marconi, lá no Sorocaba, os irmãos falavam, aí como o irmão falou, né? A gente vai tateando, aí... Só que se você invocar ele, atrair ele e ter certeza que você está trabalhando e ele é uma pessoa e ele está ali com você, isso é gostoso demais, né? Que você não está só e ele é uma pessoa. Ele só não permite ainda, porque a gente está nesse tabernáculo ainda, mas ele é uma pessoa, então ele é Deus. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Mas e a gente não quer crer nisso? Poxa, Por isso que é por fé. O Senhor fala e a gente fica... isso aí. Sem fé, Ele é uma pessoa. sem fé é ele, impossível agradar a Deus. né? Qual o versículo, Pedro? Vamos lá, versículo 3, 2 Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Aí, o Senhor nos deu tudo, né, TT? Mas o que tudo é esse que ele nos deu? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, ele nos deu tudo concernente à vida e à piedade. A vida é o próprio Cristo. Concernente. Ele mesmo se deu a nós. E a piedade, o que a piedade nos fala? Fala da nossa carreira junto ao Pai. Crendo nele, colocando tudo em suas mãos. Isso é uma vida piedosa. Que crê no Senhor em todos os seus caminhos. Considera o Senhor em todos os seus caminhos. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado, ó, de novo, dado grandíssimas e preciosas, a palavra preciosa, né? A gente falou quando isso aqui? Foi quarta-feira passada, né? E preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso toda a vossa diligência, acrescentai a vossa fé à virtude. Quem é que tem que acrescentar? Somos nós, fazendo o quê? Pedindo, buscando e batendo. Acrescentai a vossa fé à virtude ciência, ciência temperança, temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou o amor, né? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas boas, eu vou acrescentar aqui, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa passagem não dá para parar nesse ponto, né?
Não dá, Aí né? não dá pra Tem que jogar. ler até o final, né? Aqui a gente engoliu a glória do Senhor. semente a A ele. gente tá passando rápido, né? Mas tem que ler até o final. Ciência, eu queria saber o que é essa ciência aí. Pô, vamos separar um dia só para isso. Pois aquele em quem não há essas coisas é o quê? Cego, Bom, aí, ok. nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que a Amém? gente busca, né? É. Isso que a gente tem que E pedir, essa buscar palavra e toda aí tem a bater. ver com a santificação. Tem. Entrada no reino, Sermão do Monte. Como nós devemos viver para entrar no reino? Senão vai ser cego, não vai entrar em reino. Vai ser cego, vai ser Davi vai reprovado. aqui na terra, né? Por aí, irmão. Como você falou, né? Como é que pode ser, né? Um cristão e viver uma vida miserável espiritualmente. Espiritualmente falando. Amém?